Após análise necroscópica de um indivíduo com politraumatismos, foi constatado fratura em alguns ossos no corpo do rapaz. Estavam fraturados o osso lateral da fileira proximal do carpo, os dois ossos ímpares da face e um osso sesamoide intratendíneo. Ou seja, ele tem 4 ossos fraturados devido a esses politraumatismos. E aí, a pergunta é a seguinte: quais são esses ossos fraturados? É isso que a gente quer saber. Quais são os ossos fraturados? Os ossos fraturados são, primeiro, o osso lateral da fileira proximal do carpo. Sugestão: você está estudando? Escreva no seu corpo. Utilize um pilô, utilize uma caneta, o que você tiver em mãos. Isso é sempre muito útil. Nós sabemos que os ossos do carpo são divididos em 2 fileiras, proximal e distal. 4 ossos em cada fileira. A fileira proximal, a gente tem uma sequência que a gente começa a contar esses ossos a partir do polegar. E a fileira distal também. Então, nós temos uma sequência de escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Na fileira distal, eu tenho trapézio, trapezoide, captato e amato. Então, a pergunta foi o quê? O osso lateral da fileira proximal do carpo. Então, estou falando dessa primeira fileira. Eu tenho que levar em consideração a posição anatômica. Vamos olhar para os dedos. O polegar é lateral ou medial? O polegar é lateral. Ele está do mesmo lado que o osso do rádio. Então, ele é lateral. Polegar, lateral. Certo? Do mesmo lado do rádio. Dedo mínimo, medial, do mesmo lado da ulna. Isso segundo a posição anatômica. Então, se o polegar é o osso, é a estrutura lateral que acompanha o osso lateral, eu quero saber a fileira proximal, o osso mais lateral. Então, seria esse osso. Qual seria esse osso? O escafoide. Então, de cara, identificando o osso lateral da fileira proximal do carpo, eu já elimino 3 possibilidades. Eu elimino o pisiforme da B, o pisiforme da D e o pisiforme da E. Por quê? Porque o pisiforme é o osso mais medial da fileira proximal do carpo. Vejam só, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. O pisiforme é o mais medial, enquanto o escafoide é o mais lateral. Perfeito. Os 2 ossos ímpares da face. Quando a gente fala em osso ímpar da face, eu estou falando de quê? A menor parte. Porque na face, no víscero-crânio, a grande maioria dos ossos são ossos pares. Então, eu tenho 6 ossos pares e 2 ossos ímpares. Eu tenho um total de 14 ossos. Esses 2 ossos ímpares é o único osso móvel do crânio, que é a mandíbula, mais o vômer. Pronto. Dessa forma, eu já elimino a alternativa A também, e eu já tenho certeza que a alternativa C é a alternativa correta. E pede ao final aqui um osso sesamoide intratendíneo, ou seja, um osso sesamoide que está ligado a tendões. Que o principal exemplo que a gente tem no corpo desse osso sesamoide intratendíneo é exatamente a patela, que está ali presa no tendão do músculo quadríceps. Ele é um osso sesamoide intratendíneo. Ah, mas se tem um intratendíneo, existe outro tipo de osso sesamoide? Existe os periarticulares, como o próprio nome diz, ao redor das articulações. Quem aí nunca tirou, por exemplo, uma radiografia de mãos e pés e viu paralelamente às falanges
alguns ossículos bem pequenos. Esses são exemplos de ossos sesamoides periarticulares. São ossos extranumerários. O que significa isso? Eles não fazem parte da contagem de 206 ossos do corpo. Por quê? Porque eles são variáveis. Tem pessoas que têm esses ossos e tem pessoas que não apresentam esses ossos. Então, estes ossos sesamoides que estão nos seus dedos são extranumerários. Tá certo? Então, a resposta para essa questão é a alternativa C. Escafoide, mandíbula, vômer e patela.